Primeiramente, acesse apoia.se/miagb para se tornar um apoiador do canal e ganhar recompensas exclusivas. Segundamente, vamos falar a respeito de cidades. Antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês assistam os vídeos anteriores dessa série. Eu já expliquei os princípios de fazer um fundo que funcione e eu não vou falar de novo aqui nesse vídeo. Eu também não vou explicar aqui nesse vídeo os princípios da perspectiva, eu já tenho um vídeo a respeito disso, vai estar aqui, vai ter link na descrição, então antes de começar esse vídeo, assistam os vídeos anteriores dessa série e o vídeo a respeito de perspectiva. E esse rolê da perspectiva, ele é muito importante porque ele é o princípio de tudo para você desenhar qualquer paisagem urbana, seja ela externa, seja ela interior. Então assim, vocês precisam dominar a perspectiva. Não adianta vocês virem e querer fazer cenários super complexos com um monte de prédio ou então interiores cheios de móveis se vocês não dominam perspectiva. Não vai ter como. Vocês precisam estudar perspectiva, dominar perspectiva. Dominando os princípios básicos da técnica, você pode querer inventar a moda que você quiser com seus cenários. Partindo do momento que você domina a perspectiva, vamos usar para criar fundos nos nossos desenhos. Novamente, a função do fundo é dar destaque ao elemento principal da sua composição. E a melhor forma de fazer isso é criando áreas de luz atrás do seu elemento principal ou trabalhando com cores complementares. Mas vamos lá, como é que a gente faz isso dentro de um cenário urbano? E a real é que quando a gente está trabalhando com cidade é o que a gente tem mais possibilidades, porque a cidade tem uma infinidade absurda de coisas, você tem que ter iluminação artificial. Então assim, é muito mais fácil você criar esses jogos do que, por exemplo, numa paisagem natural. Então, vamos lá, se você quer criar uma luz atrás do seu personagem, você pode criar uma iluminação de qualquer jeito. Pode ser uma iluminação vindo de cima, uma iluminação vindo de baixo, uma iluminação vindo de trás. Você é praticamente livre para criar iluminação dentro de um ambiente que basicamente tudo é iluminado por iluminação artificial. Se você está colocando seu personagem na frente, por exemplo, de prédios, você pode colocar ele num espaço que não tem um prédio logo atrás dele, porque aí você coloca ele contra o céu, que é mais claro, e cria essa área de luz. Ou você pode colocar basicamente qualquer objeto mais claro atrás do seu personagem, seja uma parede branca, seja um prédio que seja mais claro do que os outros. Você pode colocar qualquer coisa. E quando você vai trabalhar com cores complementares também é a mesma coisa, o céu é o limite, você pode colocar uma parede grafitada, um anúncio de propaganda colorido, você pode colocar seu personagem na frente de um carro colorido. Então, usando as técnicas que eu já expliquei pra vocês, da luz e das cores complementares, a gente tá no ambiente mais fértil e mais fácil de trabalhar isso. Mas quando a gente tá trabalhando com perspectiva, a gente cria outra forma de dar destaque ao elemento principal. Bom, você tem uma composição e você quer chamar a atenção para algo. Se você colocar várias setas apontando para esse elemento principal, é óbvio que o olhar do seu observador vai direto para onde as setas estão apontando. Mas é óbvio que no mundo real a gente não tem um monte de setas voadoras por aí apontando para onde a gente quer. Mas quando a gente está trabalhando com perspectiva, a gente está trabalhando essencialmente uma composição de várias linhas que vão convergir em um único lugar, um único espaço, que é o nosso ponto de fuga. Então, se você trabalhar com uma composição de um ponto de fuga e colocar esse ponto de fuga justamente atrás do seu personagem, todas as linhas da sua composição vão apontar para o seu personagem. Então você vai criar uma coisa que muitas vezes o observador ele não vai perceber, mas como vai estar tudo ali convergindo naquele espaço, o olhar do seu observador vai ir justamente para o seu elemento principal. Agora eu gostaria de falar a respeito de alguns errinhos, algumas coisinhas, alguns vícios que a maioria das pessoas que está começando a desenhar paisagens urbanas costuma cometer, e assim, uma coisa para vocês prestarem atenção, estudarem, tentarem não cometer esses erros. Vamos lá. Primeira coisa é pouca referência visual e repetição de padrões. O primeiro exemplo que eu quero dar é quando a pessoa vai desenhar um prédio. E esse prédio ele tem várias janelinhas.
E daí ela tem que fazer algumas janelinhas acenas, algumas janelinhas apagadas, porque geralmente as pessoas não estão em todos os cômodos de todos os prédios com luzes acenas o tempo todo. Você tem que tomar cuidado para você não criar padrõezinhos óbvios, porque isso fica muito pouco natural, tipo, 2 acesas, 2 apagadas, 2 acesas, 2 apagadas. Então assim, o mundo ele não funciona de forma orgânica, ele funciona de forma completamente aleatória. Então você tem que tomar cuidado para criar padrões que pareçam aleatórios quando você vai fazer essas coisas básicas, tipo janelinhas que estão acesas, os padrões dos carrinhos estacionados. Então assim, cuidado com essas repetições de padrão. Outro problema mais ou menos nessa coisa de repetição é quando a pessoa falta para ela referências visuais de, por exemplo, prédios diferentes, carros diferentes, lixeiras diferentes. Então assim, você começa a olhar os desenhos de cidade da pessoa e você começa a perceber que todos os prédios são mais ou menos iguais, todas as lixeiras são iguais, todos os carros são iguais. Isso fica óbvio que você é um artista pobre de referência. Quando a gente está trabalhando em cidade, a gente está trabalhando com um ambiente mais variado, aleatório, caótico e cheio de coisas diferentes e que não necessariamente vão ter relação uma com as outras ali dentro daquele cenário. E basicamente é o tipo de cenário que mais vai te exigir referências visuais. Se lá no vídeo a respeito de paisagens naturais eu falei que vocês precisam pegar referência para vocês desenharem cada pedra da sua composição, aqui vocês também têm que pegar referência para desenhar cada lixeira, para desenhar cada carro, para desenhar cada grafite na parede, para desenhar cada fachada de loja. Assim, são diferentes uns dos outros e você precisa demonstrar que você tem repertório, nem que você crie esse seu repertório fazendo pesquisas no Google. E por fim, a segunda questão que eu quero levantar é que se você realmente tem interesse em trabalhar paisagens urbanas, se você quer, por exemplo, escrever uma história em quadrinho que se passa dentro de uma cidade, você vai precisar sentar, dar uma estudada e compreender coisas como história da arquitetura, estilos arquitetônicos variados e de que forma esses estilos vão aparecer no mundo. Não, é claro que você não precisa fazer uma faculdade de arquitetura, você não precisa se tornar o grande especialista em história da arquitetura para você fazer um quadrinho, para você fazer alguns desenhos, mas você precisa ter uma noção dessas coisas para você gerar coerência. Vamos criar um exemplo. Vamos supor que você está desenhando uma história em quadrinhos que se passa em uma cidade no interior da Itália. E aí o seu personagem ele vai para o centro da cidade. Se você está colocando o seu personagem no centro de uma cidade no interior da Itália, você não pode de jeito nenhum desenhar prédios super modernos com fachadas de vidro, coisa e tal, porque não é assim as cidades do interior da Itália. Centros de cidades dessa região, elas são geralmente centros históricos e você vai ter ali prédios do século XVI, do século XV, do século XVIII. Você não vai ter prédios ultramodernos nesses espaços. Então, se você quer colocar o seu personagem no centro de uma cidade com prédios ultramodernos, faz a sua história em Nova York, mas ainda assim você vai precisar dar uma pesquisada. Porque o centro de Nova York também vai ter uma influência da arquitetura, decor, coisa e tal. Então, assim, é uma coisa complexa, você vai precisar dar uma estudada para manter essa coerência. Tomem cuidado com isso. Bom, e hoje eu tô encerrando essa série de tutoriais. Como eu falei pra vocês, a intenção é passar uma ideia básica de como fazer fundos que funcionem. É claro que tem muita coisa ainda pra falar a respeito de fundo. Eu posso falar de texturização de fundos e paisagens naturais, eu posso falar mais a respeito de perspectiva, e assim eu tenho a intenção de falar a respeito dessas coisas no futuro, mas com essas séries tendo essa intenção de ser básico, eu tô encerrando. Desse momento até quando eu começar a trazer tutoriais mais aprofundados, eu preciso que vocês estudem e pratiquem essas coisas que eu já passei. Eu preciso que vocês comecem a criar esses fundos com o jogo de luz, preciso que vocês trabalhem
cores complementares. Eu preciso que vocês estudem perspectiva, não tem como trabalhar a paisagem urbana sem dominar a perspectiva. Então estuda, pega a referência. Eu falo isso todo vídeo, vocês já estão careca de saber. Boa sorte! Eu espero que os seus desenhos tenham melhorado desde que essa série começou a sair. Um beijo e eu vejo vocês na terça-feira que vem.